Bom dia, galerinha. Hoje nós vamos para mais um vídeo, né? Uma aulinha de geografia, né, quinto ano. A gente já até viu esse título aqui já na escola, mas hoje a gente vai recordar porque muita coisa às vezes daqueles dias para cá mudou, né? Com certeza mudou. Olha só, essa folhinha aqui, olha. Vê se dá para vocês lerem, que diz quantos somos e onde vivemos. Então, quantos somos? A população do mundo, do Brasil inteiro. Brasil, país populoso, mas pouco povoado. O que quer dizer isso? Populoso, mas pouco povoado? O que se entende por isso? Diz assim, em 2015, de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a gente não pode esquecer do IBGE, que essa sigla aí é muito importante, a população absoluta, o total do Brasil, era de cerca de 205 milhões de habitantes. Com a quinta maior população, países mais populosos do mundo em 2015. Nós estamos em 2020, né? Tem 5 anos já. O Brasil é considerado um país populoso, mas se por um lado o Brasil tem um elevado número de habitantes, por outro o país é um pouco povoado, ou seja, sua densidade demográfica ou população relativa é baixa, 24 habitantes por quilômetro quadrado. O que isso quer dizer? Que o Brasil é povoado, mas pouco. O Brasil ele é muito populoso, mas pouco povoado. Por quê? Tem lugares que o Brasil tem muita gente, que é o caso da região norte. Ele tem muita gente, mas ele é imenso. Então lá uma pessoa, várias pessoas têm muita terra, ou seja, ocupa muitos quilômetros quadrados. E na região sudeste, vamos citar o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, 24 pessoas num quilômetro, ou hoje em dia, muito menos. Então, tem lugares que tem muito espaço, pouca gente. E tem lugar que tem pouco espaço, que é o caso da região sudeste, e, milhões. Então, por isso que diz que ele é populoso, mas pouco povoado. Porque tem uns lugares que tem menos pessoas e muita terra. E outros tem muita pessoa e pouca terra. Não é dividido corretamente, assim. Não é que seja corretamente. Muitos querem vir para a região sudeste, por ser um lugar de atrativo para trabalho, né? O Rio de Janeiro e São Paulo. E por aí vai. A distribuição da população do território brasileiro. No Brasil, a população não se distribui de forma regular, ou seja, igual, né? Pelo território. Ela se concentra mais em algumas áreas e menos em outras. Podemos perceber essa irregularidade ao comparar a densidade demográfica das regiões brasileiras, densidade total de pessoas. Então, olha só, aqui a população, a área e densidade demográfica do Brasil e das regiões 2015. Brasil, regiões, área, que é o quilômetro quadrado, densidade demográfica. Densidade demográfica diz pessoas por quilômetro quadrado. Olha aí, fala do Brasil. O Brasil tem 204 milhões 900 mil população total. Aí vem falando de cada região. Então aqui eu tenho a região, aqui eu tenho a população, aqui eu tenho a área, que é os quilômetros quadrados, e aqui eu tenho a densidade, ou seja, tantas pessoas por um quilômetro de terra, um quilômetro quadrado. Então aí na região, qual que a gente pôde perceber que é a região com o maior número de pessoas? É a região sudeste, com 85 milhões 916 mil total de pessoas. E a área da região sudeste é de 924.614 quilômetros quadrados. E na região sudeste são 93 pessoas por um quilômetro quadrado. Isso em 2015,
que agora já deve ter muito mais. Vocês já imaginaram? 100 e tantas pessoas num quilômetro quadrado, né? Muita gente. Por isso que diz que o país é populoso, mas pouco povoado. Entenderam? Então, olha só, isso aí deu para vocês entenderem o tipo de o Brasil populoso, povoado, as regiões, assim, o total de pessoas nas regiões. Aqui nesse quadradinho aqui também fala sobre países mais populosos do mundo. Em primeiro lugar, a China. No segundo, a Índia. 1 bilhão, olha aí, 311 mil. Estados Unidos, Indonésia e Brasil. O Brasil está em 1, 2, 3, 4, quinto lugar na população, Brasil, com 204, né? Com a quinta população maior, país mais populosos do mundo. Então, o Brasil está em quinto lugar. E já tem muita gente no Brasil, né? Então vamos para aqui agora. Então estudem esses quadradinhos para vocês saberem a população e o total de pessoas por quilômetro quadrado. Aqui sabendo a colocação do Brasil, que colocação do total de povo, de população que ele ocupa, né? População e planejamento. Hoje, quando economias se encontram mundializadas pela intensidade das trocas e quando os programas de investimento realizados entre governos e empresas atingirem níveis nunca encontrados na história, a demanda de informações e a sua regularidade e precisão representam uma garantia para as políticas adotadas. A estrutura etária da população, sua composição por sexo, os setores por atividade de trabalho, a alfabetização, o número de renda e etc. São informações que permitem uma visualização do potencial para a concretização daqueles programas. Então, quando tem esses programas de investimentos, programas do governo, o que é investigado lá? A estrutura etária da população, ou seja, a faixa etária de idade, né? Então, a estrutura etária da população, sua composição por sexo, vai fazer uma estatística assim, quantos que tem masculino, quantos feminino, quantos idosos, quantas crianças, isso tudo é visto. Os setores por atividades de trabalho, quantos trabalham na casa, quantos não trabalham, quantos são aposentados. A alfabetização, quantos sabem ler, escrever ou trabalham na área, ou quantos não sabem escrever, o nível de renda, quanto que ganha, quantas pessoas tem na casa, quantos ganham o salário, quanto que esse salário, por exemplo, um salário mínimo para 5 pessoas, aí quanto sai mais ou menos para cada um. Isso aí tudo é estudado nesses programas do governo. No caso assim de Bolsa Família, né? Que aí isso aí, ó, tem que tudo haver um trabalho por trás disso para saber, mas mesmo assim ainda tem muita fraude, porque vocês verem que tem pessoas que não precisam e são as que recebem. Tem gente que não tem nada e não recebe, mas vivemos no Brasil, país lindo, com certeza abençoado por Deus também, mas que existe muitos fraudadores, com certeza existe. E quem só para melhorar isso aí? Deus. Então, ó, deslocando-se a questão para o plano interno das políticas governamentais de cada país, torna-se difícil pensar na elaboração de qualquer programa de desenvolvimento econômico, sem os subsídios numéricos referentes à população. Então, para se desenvolver qualquer programa governamental, é preciso ter esses subsídios, porque senão não tem como desenvolver esse programa, esse planejamento. Também podemos observar a irregularidade na distribuição da população pelo território, comparando a densidade demográfica das unidades federativas. Observe o mapa. Ó, vocês vão observar o mapa. Aí aqui, ó, tá a siglazinha até 5, amarelinho, de 5 a 1, densidade demográfica. Entenderam? Fonte do IBGE. Isso aqui é fonte do IBGE. Vocês veem que o de vermelho, mais de 100
Ó, a distribuição da população pelo território. Então, ó, região sul, sudeste e nordeste é que mais tem pessoas. Por isso que fala que tem muita gente em pouco lugar. E pouca gente, aqui a região norte tem muita terra, pouca gente. Deu para entender? Então, virando a folhinha aí, que é do exercício que vocês vão fazer. Vou ler a primeira. A população brasileira está distribuída de maneira irregular no território. A região do Brasil que apresenta o maior número de habitantes é... Qual é a região que possui o maior número de habitantes? Vocês podem ver aqui, ó, nesse quadradinho que vocês vão saber. Ó, população, densidade demográfica, entenderam? Então, façam esses exercícios aqui no número 2, depois o 3, o 4. O que significa IBGE? Coloque com letra maiúscula o I, o B, o G e o E. E fale, Instituto Brasileiro de quê? Aí vocês vão fazer ali o número 3. O Brasil é um país populoso, mas pouco povoado. Explica essa afirmação. Foi o que eu falei lá no início. Por quê? Povoado, populoso, porque ele tem muita gente. E pouco povoado, porque tem muita gente em lugares com pouca área por quilômetros, né? E outros lugares com muitos quilômetros quadrados com pouca gente. Deu para entender? Qualquer dúvida, vai no grupo aí e me passa um zap, tá bom? Um beijo e até a próxima. Beijo.